Olá, queridos. É uma grande alegria poder chegar até você. E nesse momento eu gostaria de ler com você uma porção da palavra de Deus que se encontra na primeira carta de João, capítulo 4. Nós leremos os versículos de 1 a 6. E essa palavra nos diz assim: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisso reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Vamos orar. Pai querido, que essa palavra que foi lida e será agora exposta possa alcançar, Deus, os corações que estão abertos para que sejam transformados e impactados pelo Senhor. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo ilumine as nossas mentes e os ouvidos para que possamos compreender realmente aquilo que o Senhor tem para falar com cada um de nós. É a nossa oração, em nome de Jesus. Francis Schaeffer, um grande pensador do século passado, disse certa vez, falando acerca da palavra de Deus, que a Bíblia, ela não é romântica, a Bíblia é radical. E essas palavras, elas ganham muita força nesses dias em que nós estamos vivendo, onde nós temos visto aí uma ditadura da tolerância, onde para satisfazer todos os corações e para que não causem nenhum transtorno, para que não haja nenhum constrangimento, todos defendem que todos podem advogar as suas verdades. E diante disso, eles tentam cancelar os absolutos e a verdade absoluta. Queridos, não se engane. Nós estamos vivendo em dias onde eles estão querendo abafar a voz absoluta da verdade, a voz de Deus. Mas o interessante é que isso não é de agora, isso não é novo. Quando nós olhamos dentro da história bíblica, nós percebemos que na construção do povo de Deus, a gente sempre vê, sempre ouve pessoas que tentaram abafar a voz de Deus, sempre sendo instrumentalizados como diz Lutero, pelo macaco de Deus, que é o diabo, porque ele sempre tenta imitar a Deus e nunca consegue. E nós vemos isso ao longo da história, nós vemos isso no Éden, nós vemos isso no meio do arraial de Deus com Moisés, com falsos profetas se levantando. Nós vemos isso, por exemplo, na época dos profetas, inclusive com Jeremias tendo um grande problema com Ananias, que proferia palavras doces, de engano. E nós vemos isso nos dias de Jesus, onde ele mesmo diz isso, que haveria falsos profetas surgindo aqui e ali, desde os seus dias, como em todos. Nós vemos Paulo alertando os presbíteros de Éfeso, e agora a gente vê João alertando a sua igreja em relação aos falsos profetas, aqueles que propagam um falso ensino, uma mentira. E João aqui, para defender a sua igreja, ele diz que é necessário tomar alguns cuidados. Então nós percebemos que isso não é novo, e nós estamos vivendo isso. E como que nós podemos aqui o que nós podemos fazer para evitar esse tipo de ensino
esse ensino falso no nosso meio, no meio da igreja. Porque se nós olharmos também para a história, nós perceberemos que ao longo da história do povo de Deus, esses falsos profetas se levantavam sempre no meio da igreja, tentando enganar o povo de Deus. Todos esses a serviço daquele que é o enganador principal, Satanás, que tentou desde o início, lá com Eva, a enganar e sufocar a voz de Deus. E João, aqui nessa carta, ele nos dá alguns princípios importantes, necessários, para que, como povo de Deus, não sejamos iludidos, não sejamos ingênuos, mas que fiquemos vigilantes e atentos para entendermos e compreendermos o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Quais são esses critérios? Quais são esses princípios? O primeiro deles, nós encontramos aqui no versículo 1 e aqui no versículo 1, quando diz: amados, não deem crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. O primeiro princípio que João nos ensina aqui é que nós devemos ser criteriosos. Ou seja, tudo aquilo que a gente ouve deve se passar pelo crivo da verdade, pelo crivo da palavra de Deus. Quando nós lemos Atos, nós percebemos ali o apóstolo Paulo fazendo um elogio aos bereanos. Por quê? Porque diz Paulo que enquanto ele pregava, aqueles irmãos ouviam atentamente, iam para suas casas e conferia escritura com escritura para ver se de fato aquilo que Paulo estava anunciando estava ali em concordância com o ensino da palavra de Deus. E ele faz elogio a esses irmãos, e nós devemos nos mirar neles. Assim também como Lutero, em 1521, na Dieta de Worms, ele estava ali naquele conclave, ali naquele tribunal, pronto para condená-lo. E eles diziam e tentavam persuadi-lo a negar o seu ensino, aquilo que ele estava propagando a partir das Escrituras Sagradas. E ele foi muito enfático, dizendo: se vocês não me convencerem através das Escrituras Sagradas, eu não negarei, porque somente as Escrituras é a verdade e ela é a regra. Ou seja, queridos, nós precisamos aprender com Lutero. Nós não podemos aceitar qualquer coisa. Neste mundo, onde nós temos acesso a tantas coisas, onde as redes sociais nos proporcionam tantas coisas, nós temos que ser atentos, nós temos que ter um filtro, e este filtro é a palavra de Deus. E nós temos que ficarmos atentos a isso, mesmo quando surgem pessoas e anunciando um outro evangelho, um outro ensino, até mesmo com sinais e até mesmo milagres ou pseudo-milagres. O que deve contar é se esse ensino está de acordo com a palavra de Deus. Duvide, não se engane. Muitas vezes a dúvida ela faz parte do nosso critério de averiguar, de ver se a verdade realmente está ali naquilo que nós estamos ouvindo. Então, o primeiro princípio é esse: seja criterioso. O segundo princípio que o apóstolo João nos ensina aqui é que nós precisamos examinar a nossa confissão, a nossa doutrina, aquilo que está sendo ensinado. Nos versículos 2 e 3, ele trabalha com isso. Ele diz: olha, nisso reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus, e aquele que não confessa não vem de Deus. Então nós precisamos entender esse versículo, porque eu acho interessante, porque nos anos 90 houve um movimento que ainda existe até aqui, chamado Batalha Espiritual. E eles ensinavam então uma regrinha básica para ver se a pessoa estava endemoniada ou não. Você tinha que chegar até essa pessoa e você dizia, por exemplo, a ela o credo apostólico. E se essa pessoa não conseguisse falar, essa pessoa estava endemoniada. Queridos, a intenção era boa, mas não é isso que o texto está dizendo aqui.
O que o texto está dizendo tem a ver com um ponto teológico, tem a ver com uma argumentação doutrinária. Porque nos dias de João, os gnósticos, eles negavam, era uma seita, como nós temos falado aqui ao longo dessas semanas, uma seita que se intitulavam iluminados, e eles negavam a encarnação de Jesus. Eles diziam que Jesus não veio em carne. E essa afirmação nega o cerne da teologia cristã. Por quê? Porque se Jesus não veio em carne, então ele não morreu na cruz por nós. Então, aquilo que nós sempre falamos, que a morte de Cristo nos trouxe salvação, então isso não é verdade, de acordo com os gnósticos. Então, o que João diz é que nós devemos ouvir aqueles que nos ouvem, aqueles que nos falam, para ver se de fato aquilo que eles advogam está de acordo com o ensino de Cristo. Por quê? Porque nós somos aqueles que creem que Jesus Cristo veio em carne, que ele nasceu de uma virgem, que ele viveu na Galileia, ele viveu durante 33 anos, subiu numa cruz, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E nós sabemos que este ensino traz para nós certeza da salvação e esperança da vida eterna. E o último princípio que nós olhamos aqui e que conseguimos enxergar João nos ensinando é que nós precisamos ficar atentos à origem daqueles que nos falam. Diz o versículo 5, eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. O espírito enganador, ele gera filhos que possuem o espírito de anticristo. Anticristo são aqueles que lutam contra Jesus. E nós sabemos que todos os falsos profetas, eles surgem então do inferno, eles são oriundos de Satanás. E o versículo 6 nos diz assim: nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisso reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. O que nós aprendemos aqui? Que nós que ouvimos a voz de Cristo, que confessamos a sã doutrina, aquele ponto nevrálgico da nossa fé, Jesus Cristo é o Senhor, veio em carne, morreu na cruz, ressuscitou e voltará para levar a sua igreja para viver eternamente com Ele. Esse ponto, se nós confessamos, nós somos de Deus. E as pessoas que são de Deus, elas também nos ouvem. Queridos, o que nós aprendemos com tudo isso? Que quando nós somos vigilantes, atentos e não nos tornemos ingênuos, quando nós adotamos esses 3 princípios e nos tornamos de fato e somos e temos a convicção de que nós somos filhos de Deus, isso gera em nós uma grande segurança. A segurança de que nós estamos na verdade e nada poderá nos abalar. O versículo 4 diz assim: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Que segurança é essa que nós podemos ter em Jesus? Essa segurança de que nós podemos reconhecer o Espírito de Deus, reconhecer o ensino da verdade, e nós não seremos iludidos pelo espírito do erro, nós não seremos conduzidos à decepção, que é o termo grego para esse espírito do erro aqui no versículo 6. O espírito enganador, ele tenta nos decepcionar, nos colocar para baixo, desanimados, decepcionados com Deus. Mas o Espírito da verdade, ele promove em nós uma esperança, ele promove em nós
uma alegria em sabermos que nós estamos em Cristo e somos alimentados pelo Espírito Santo e nós somos a cada dia ensinados pelo Autor da vida, por aquele que inspirou a palavra de Deus. Que a gente possa permanecer firmes no Senhor, que nós sejamos atentos, não nos enganando com falsas doutrinas, mas sim permanecendo fiéis à sã doutrina e ensinando a verdade a todo aquele que nós podemos e temos oportunidade de falar. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.